Não tem jeito, a gente sempre vai terminar um ano com expectativa de viver um monte de coisa legal no próximo. A gente sempre pensa que é no próximo que a gente tem alguma coisa para resolver, mas a verdade é que as chances do ano que vem, as chances de você estar daqui a 365 dias com as mesmas expectativas são exatamente as mesmas. Você tem as mesmas chances de ter as mesmas expectativas e frustrações, talvez algumas a mais, daqui a 365 dias. Quando a gente pensa que tem um ano inteiro prestes a começar na nossa vida, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pensar assim nas resoluções de ano novo, de fim de ano, de começo de ano, mas a gente pode se perder no meio disso e quando a primeira não dá certo, nenhuma das outras vai. Então você tem a expectativa de fazer exercício, de comer menos, de não sei o que, disso, daquilo, de se cuidar. E talvez você poderia fazer uma lista maior de coisas. Sabe, como por exemplo, se você não põe o lixo na rua, na sua casa, é alguém que faz isso no seu lugar, coloca às vezes assim, de pelo menos uma vez por semana, ajudar a pessoa. Porque isso vai te dar uma sensação de que você já está fazendo alguma coisa que você não estava fazendo antes. Tenta, de repente, na sua lista de possibilidades para o ano seguinte, colocar um monte de coisa que parece superficial, que parece que não faz a diferença, mas que quando você lembrar que você colocou isso como algo tão importante, como algo que entra numa lista de coisas tão importantes, como se importar mais com a sua saúde, com a sua autoestima, com a sua educação, com o seu sonho, com as pessoas que você ama, quando você coloca algumas coisas que parecem mais triviais no meio dessas expectativas, você percebe que já na noite de ano novo você já começa a colocar algumas delas em prática. E por serem coisas simples, como, sei lá, usar fio dental com mais frequência, fio dental no dente, aí é com vocês, né? Quando a gente começa a se dar mais algumas outras oportunidades de pensar melhor sobre coisas mais simples também, para a gente começar, é nisso que a gente começa a perceber que a gente consegue, entende? Então, assim, é jogar coisa fora, é colocar algumas coisas para dar. Se você tem um acúmulo de coisas e você não consegue pôr ordem na sua casa, será que tem algumas coisas que você pode olhar agora e de repente já ver assim, ai, tal pessoa pode ser que goste disso, talvez isso aqui, isso que está empoeirando na minha casa e que está sendo bagunça, se eu der isso aqui para tal pessoa, ela vai ficar tão feliz que vai ser útil para ela, ou no mínimo vai diverti-la um pouco. Quando a gente começa a, sabe, coisas assim ajudam a gente a perceber que a gente consegue fazer coisas novas, coisas que saem do que a gente tem sido ou feito diariamente. E aí, quando a gente tem essa percepção diferente, a gente percebe que às vezes aqueles sonhos mais ousados começam a fazer sentido e se tornar possíveis. Como, por exemplo, será que talvez nesse ano, finalmente você vai respirar fundo e vai dar um jeito de fazer aula de canto, aula de um instrumento musical, aula de teatro? Se prepare, porque o assunto aulas de teatro vai ser muito recorrente no próximo ano, aqui na minha série Vida de Artista. Porque tem muita coisa a ser dita e que, como muita coisa que eu já disse aqui, eu ainda não ouvi ninguém falar a respeito e que pode fazer a vida de muita gente melhor se as pessoas começarem a ter mais cuidado com a forma com que relacionam umas com as outras no ambiente artístico. Também tenho aqui as minhas resoluções de ano, as minhas expectativas do que eu vou falar daqui para frente, do que eu vou pensar, do que eu vou ser, de como eu vou lidar com as pessoas, de como eu vou lidar comigo, de como eu vou lidar com a minha aparência, de como eu vou lidar com a opinião que as pessoas têm de mim. É assim, gente, sabe? A vida, ela é uma... A vida se define pelo que o universo nos mostra da sua natureza.
ele se expande. É esse o propósito da vida. Feliz Ano Novo.